pessoas, tudo bem? Hoje eu estou aparecendo, diferente da última vez que a gente gravou, que eu fiquei um borrão. E hoje eu estou aqui com a Nathalie Macedo, que às vezes aparece no DCM, um canal muito legal que eu amo assistir. Ela é autora de livros, ela está morando em Salvador. Ela é humana, ela é mulher, ela é feminista e ela já é minha amiga, assim. Bem-vinda, Nathalie. Obrigada, Ida. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Que bom que você já me considera sua amiga, porque suas tatuagens são muito legais. Com certeza, se eu te conhecesse por aí, a gente ia ser amiga. Obrigada, eu já estou te seguindo no Instagram. Se você me seguir de volta, você vai gostar. Tem um Tá. conteúdo muito bom. Louca, né? Então, vamos falar da Nathalie, mulher feminista e que escreve livros. Me conta. Eu escrevo livros e tenho uma coluna no DCM. Antes eu fazia vídeos, mas é uma coisa que estava me deixando muito ansiosa, fazer vídeo, fazer live. Assim, eu tenho maior admiração por quem consegue fazer isso sem tremer, sem ficar ansiosa. Hoje eu faço o que eu prefiro mesmo, que é escrever, e aí vira e mexe eu tenho um textinho lá publicado, e tenho 2 livros já publicados também, que são As Mulheres que Possuem, Ser Adulto e Outras Banalidades. Vocês podem depois, se puder, colocar meu Instagram aqui embaixo, que tem o link para comprar os livros. E estou agora com outro projeto, chamado A Tragédia Política como Entretenimento, para analisar o bolsonarismo de uma forma mais leve, né? A gente já tem literatura sobre o bolsonarismo, inclusive filosófica. Eu estou lendo o livro de Paulo Ghirardelli sobre o bolsonarismo. A filosofia explica o bolsonarismo, é o livro. Mas a minha tentativa é fazer uma coisa mais leve mesmo, de como a pessoa individualmente se sente, né, num momento como esse. No caso, a pessoa sou eu e podem ser outras pessoas que se identifiquem ali também. E é isso, eu comecei a escrever muito, muito jovem, criança ainda, eu já participava de concurso, sempre fui uma literata, né? Às vezes os professores passavam pesquisa, e eu não queria fazer a pesquisa, eu queria escrever o que viesse na minha cabeça ali sobre o assunto. Então, acho que eu já nasci assim. E comecei profissionalmente em 2011, no blog também. Então, sempre fui mais de escrever em blog do que escrever livro, mas gosto de escrever qualquer coisa, de qualquer forma. Escrevo todo dia e é uma coisa que me faz sentir viva mesmo, por mais clichê que pareça, né? E aí você escreve sempre sobre política ou escreve também sobre você, a gente já sabe, sobre outras coisas? Sim, escrevo sobre outras coisas, no caderno de cultura, principalmente. Gosto muito de escrever sobre filme. Eu acho que o cinema nacional é riquíssimo. Eu adoro quando eu tenho oportunidade. Eu tive essa oportunidade na semana passada de falar do filme de Lázaro Ramos. Inclusive, eu preciso falar aqui, medida provisória, gente, assistam. Para o progressista, para o que tem ao menos uma intenção minimamente antirracista, é um filme obrigatório. Assim, Lázaro Ramos realmente acertou em cheio, foi muito cirúrgico nesse filme. E aí, às vezes, eu vejo filme e escrevo sobre BBB também, que eu, infelizmente, do meio para cá não pude mais acompanhar, né? Mas no tempo que eu acompanho, eu gosto de escrever, eu acho que muita coisa surge dali, né? Tem uma classe progressista intelectualoide que não curte, não, que até briga quando eu escrevo sobre BBB, né? Ah, isso é uma besteira, isso é uma bobagem, uma futilidade. E eu acho que bobagem é você não se conectar com a cultura de massas, que é um erro que a gente comete, né? Frequentemente. É legal, porque a gente teve. Foi bem discutido esse Big Brother, esse final, inclusive, né? De ter Sim, 2 caras negros e um cara hétero branco, e o cara hétero branco ganhasse. Foi tipo muita gente no direct falando, né? Eu falando com pessoas também, porque eu não assisti todo o Big Brother, é impossível assistir aquele negócio todo dia. Mas eu ficava vendo, né, quem que saía, quem não saía. Eu queria que a Lin ganhasse, todo mundo queria que a Lin eu ganhasse, também. né? Torci muito por ela. A gente quer essa representatividade, né? A gente não quer mais a representatividade branca mais, né? Quer dizer, a gente gosta, a gente está nela. Eu sou branca, né? Quer dizer, coloridinha, mais branca. E a gente está torcendo para um mundo melhor, né? Então, conta você aí. Porque eu estou falando, é você que tem que falar, a entrevista é sua. Pois é, não, acho que a gente está batendo um papo aqui, super massa, que seria um papo
muito melhor pessoalmente, né? Mas graças à tecnologia estamos tendo esse papo mesmo distantes, assim. Eu senti, eu acho que a final desse BBB não foi exatamente uma surpresa, né? Porque em outras edições a gente já viu essa história se repetir, a pessoa ser perseguida. O que eu acho muito louco, assim, é que as pessoas tenham se apegado tanto na edição passada com a Juliette, né? Que era Sim. colocada ali como um símbolo do Nordeste, mas assim, era algo muito forçado mesmo. E essas pessoas não têm capacidade para torcerem e vibrarem com uma mulher como Natália, por exemplo, que também foi perseguida nesse programa, né? E acabou saindo, sendo eliminada. Eu passei a torcer por ela quando ela estava sendo perseguida, linchada ali, né? Humilhada. Assim, eu acho que o BBB ele traz questões muito cruas, né? São pessoas ali realmente submetidas a um confinamento que é estressante, e eu acho que é como um circo do comportamento humano, para mim, é como um grande circo do comportamento humano, em que tudo fica muito claro, né? E até a pessoa, quando sai, ela se assusta com o que ela vê de si mesma lá dentro. Eu acho uma experiência interessante. Você iria para o Big Brother? Não, porque eu sou border, não pode entrar remédio lá. E Entendi. aí, né, quando você tem um transtorno que o principal gatilho é a rejeição, você não pode ir para um lugar que você pode ter uma rejeição imensa, né? E nunca se sabe. Eu acho que a pessoa nunca entra achando que ela vai ter uma rejeição absurda. Ela sempre tem que, né, se contentar com isso. Já teve edição de ganhar racista, já teve edição de ganhar homem que falava abertamente que abusava de meninas, de crianças, né? Então, como não dizer que isso é um suco de Brasil? Pois é. E não sei o que te perguntar. Eu queria, sei lá, que você falasse sobre. Que vocês estavam falando já, né? De você morar em Salvador, mas já chegou a morar em São Paulo alguma vez? Não, isso acontece muito aqui. Quando o artista ou a pessoa que está desenvolvendo determinado trabalho começa a crescer um pouco, parece que a cidade fica pequena e ela se muda, né? Teve uma artista aqui, uma multiartista chamada Malfeitona. Ela tem um estilo muito próprio de tatuagem, assim. Ela é daqui de Salvador e sempre ficou aqui, né? Morava aqui. E agora acabou de se mudar para São Paulo. As pessoas estão chamando de êxodo artístico, porque a galera costuma ir mesmo, mas eu não me vejo, não. Me vejo aqui mesmo, na minha terrinha, como eu estava falando, acho que nem estava gravando ainda. Eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui, assim, tenho muita gratidão por ter nascido aqui, porque é uma outra energia, né? A gente pode, assim, eu me sinto muito mais conectada com o que eu sou aqui. Então, assim, só iria com uma oportunidade muito boa de trampo, que aí a gente não pode deixar passar, né? Legal. E como que é o seu dia a dia, então? Conta aí. Então, eu trabalho, por enquanto, ainda home office, mas faço umas viagens de trabalho também. Até falei para a Carola que na semana que vem eu vou estar em viagem de trabalho. Atualmente estou trabalhando com agricultura familiar, que é algo que eu acredito muito. Agroecologia, desenvolvimento sustentável. Então, é um departamento de uma empresa pública que lida com essas questões. E eu me sinto bem realizada trabalhando com isso, né? Muito mais realizada do que se eu tivesse seguido minha carreira de direito, como as pessoas às vezes insistem, né, que você tem que seguir a carreira da sua graduação. E eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade, não tinha como saber o que eu queria da vida, né? A gente cobra isso hoje dos nossos jovens, e isso é adoecedor também, de muitas formas. Mas, desculpa, eu esqueci qual era a pergunta, acabei falando muito. Não, essa coisa de não ter ficado. Como era o seu dia a dia? Tá, como é meu dia a dia. Então, eu trabalho, né, nesse departamento como social media, mas a gente acaba fazendo outras coisas, como oferecer formação também, cursos, né? Para agricultores e agricultoras, pessoas vinculadas aos conselhos, que são espaços de governança, ou seja, são espaços criados para a participação mesmo da sociedade civil, e isso é fruto de uma política territorial que não existe em nenhum outro lugar, só aqui na Bahia. É importante destacar isso, a importância da política territorial, né? Nós temos territórios de identidade, 27 territórios espalhados pelo Estado, e que são, como é que se diz, unidos por algumas características culturais e políticas, né? Essa divisão tem feito muita diferença na vida do agricultor e da agricultura familiar. Minha rotina, vou fazer meus exercícios, né? Não gosto, mas tem que ir, porque faz parte do tratamento. Vou sem reclamar. Depois volto, tomo meu suquinho, vou trabalhar, home office ainda.
E vira e mexe escrevo textos também. Estou trabalhando no livro e estou trabalhando na tese de doutorado também. Então, é muita coisa, né? Às vezes, a mulher quer abraçar tudo e a história é que a gente acaba não sendo poupada do que a gente tem que fazer como estigma de gênero, né? Então, não importa se eu tenho 2 empregos e faço um doutorado, eu vou ter que limpar a casa, porque eu sou uma mulher, entende? E isso também que me deixa muito pensativa sobre a questão da família tradicional, né? Sobre o papel da mulher nessa família. E eu sempre chego muito à conclusão de que eu não quero cumprir esse papel. Então, é complicado ainda para a gente, né? A gente já tem nome para isso, que é a divisão justa do trabalho doméstico, a questão da carga mental também. Carga mental, que se chama de carga mental, é o tempo e a energia que uma mulher gasta para organizar o lar. Então, você que é mulher e que é vivida, deve saber do que eu estou falando, né? Quem decide tem que ir no mercado, tem que comprar o quê, tem que fazer as coisas e limpa, né? Gente, também para outro galgar outros espaços que tem que ir mesmo e acaba ficando super, super sobrecarregada, infelizmente. Mas eu me sinto bem aqui, às vezes eu filo a academia e vou no Porto da Barra de bicicleta, dar uma respirada também. É uma cidade que te oferece muito respiro, né? Uma cidade hostil, acho que como toda cidade, mas que tem suas recompensas, Salvador. Você tem que casar com meu marido, só que eu não vou emprestar, me desculpa, mas ele que faz a maioria da faxina, ele que vai na feira, ele que cozinha, muitas vezes ele lava, e eu que ganho, eu que trabalho para ganhar o dinheiro. Então aqui a gente não tem essa história, né? Graças a Deus não temos isso. E eu não sei se você viu um post da Fabi Moraes, não sei se sabe quem que é. Ela, no Sei Dia quem dos é. Trabalhadores, colocou as trabalhadoras, que são ocultas normalmente do trabalho, né? Que são as empregadas domésticas, né? Que nunca foram valorizadas, sempre negras, né? Você viu esse post, então, né? Não vi, conheço Fabi Moraes, adoro ela, mas esse post eu não vi, eu não tenho muito acessado o Facebook. E eu acho que eu não tenho ela no Instagram, só tenho no Facebook. É no Instagram que eu acho que eu vi, porque eu cuido da conta de uma mulher trans negra, chama Neon Cunha. E aí, às vezes, eu vejo coisas lá que às vezes não aparecem no meu feed pessoal. E aí eu repostei o post da Fabiana, muito lindo, assim. Falei, nossa, que maravilhoso. As trabalhadoras e trabalhadores, né? Na verdade, toda a base da sociedade é tornada invisível e eu me sinto assim realmente em dívida com essas pessoas, sabe? Quando eu Sim. ocupo um espaço como esse, porque o natural é que você ocupando um espaço de, não sei, mais estudos, mais conhecimento, que eu acho que nem é a mesma coisa. Alguém que não fez faculdade pode ter muito mais conhecimento do que eu em alguma área. Digo que me sinto em dívida com essa parcela da sociedade, porque é quem carrega a sociedade nas costas, né? Quem levanta 4 da manhã para fazer o pão que você vai comer para ir para o seu trabalho, é quem limpa a rua, é quem faz o serviço doméstico, né? Sou apaixonada pelo filme Que Horas Ela Volta, também acho que é um filme assim, um tesouro do cinema nacional, porque fala muito disso, né? Dessa invisibilidade da empregada doméstica. E eu acho que a gente pode estender isso aos trabalhadores de modo geral, da base, né? Eu queria saber uma questão que acho que todo mundo quer saber, né? De cada lugar, como está a aceitação do Lula em Salvador. Aqui em Salvador, assim, olha, eu não gosto de dar a eleição como vencida. Eu acho que muita gente tem feito isso. Isso é um erro muito grave. Isso é algo que eu vou falar sempre em qualquer oportunidade. Nos últimos textos que eu tenho feito, eu tenho dado um jeito de colocar isso. Porque é muito perigoso a gente dar a eleição por vencida, né? Aqui na Bahia, o PT sempre foi muito forte, Lula sempre foi muito forte, porque levou água para as pessoas, levou o básico, né? Levou comida para as pessoas, fez cisternas e por isso, naturalmente, o PT aqui ele tem uma força, principalmente nos interiores, né? Mas aqui em Salvador a gente está vivendo uma situação difícil com a CM Neto para se candidatar a governador, né? Porque existe a questão do carlismo aqui, que é o coronelismo dos Antônio Carlos Magalhães, né? Primeiro o avô, depois o filho, agora o neto, que nunca largam o osso. O neto foi, inclusive, prefeito daqui de Salvador, é prefeito daqui de Salvador. Não, desculpa. Agora é Bruno Reis.
Mas ele foi o prefeito e teve uma gestão que foi elogiada. Então, é algo que me deixa receosa, sabe? Principalmente nas eleições estaduais. Acredito que Lula aqui, apesar de ACM Neto, ainda vai sair na frente, mas a gente não pode pegar isso, Sim. a gente não pode pegar isso e transformar num conformismo, né? Falar, tá ganho, porque acho que esse foi o erro que a gente cometeu com o bolsonarismo também. Subestimamos demais o bolsonarismo e eu acho que está mais do que na hora da gente parar de fazer isso. Você não acha, não? Com Se eles fossem certeza, né? burros, eles estariam onde estão? Não entendi. Se eles fossem burros, eles estariam onde estão? Não, Com a mas bancada que nossa, tem, com os ministros que tem, sabe? São burros, mas tem uma estratégia aí que é um fenômeno que a gente tem que enfrentar e que eu acho que às vezes o progressista ele gosta de subestimar para não ter que enfrentar, né? Fala não, Bolsonaro é burro, ele vai perder para não lutar. Então acho que é isso que a gente não pode fazer. Esse é o momento da gente fazer o máximo possível esse movimento, né, coletivo. E esse livro que eu quero lançar, que é a Tragédia Política como Entretenimento, traz muito disso. É para o ano de eleições mesmo, eu preparei ele para esse ano de eleições, já tem uns 2 anos que eu estou escrevendo, mas tem muito mais tempo que a gente está no bolsonarismo, né, e vivendo dias cada vez mais absurdos, manchetes cada vez mais absurdas. Eu chego a um ponto de não querer ligar o noticiário aqui em casa. Não gosto. Tem gente que assiste, come assistindo noticiário, né? Eu não gosto. Eu falo sempre pro meu namorado, por favor, desliga essa TV. Quando ligar, eu vou colocar um fone, porque eu não quero ver noticiário. Não tem nada de bom, infelizmente. o nosso Ficar muito noticiário é o. informando. Desculpa, o nosso noticiário é o DCM, o Galãs Feios. Esse é o nosso noticiário aqui em casa. A gente nem vê Meteoro coisa Brasil normal. também, viu? Um alô aí para a galera do Meteoro Brasil. Sou fã desse canal. Ah, Para mim, é legal. um dos melhores canais progressistas na internet hoje, se não o melhor. Espero que vocês estejam vendo isso aí, viu? Se eles não Bomba aí, tiverem, Roma. você manda para eles, Nathalie. Talvez eles fiquem sabendo, ó, Kiko, e bem-vindo. A gente é muito fã de vocês aqui em casa. Eu queria mandar uma obra de arte para o Kiko. Depois vocês passam o contato Ah, o dele. Kiko é ótimo, ele é ótimo. Trabalho com ele já tem anos e a gente tem assim uma integração muito boa, né, na equipe, de modo geral. É uma família mesmo. Tenho muito carinho também, muito respeito. Muito legal. Eu queria que você falasse, então, desse livro que você está fazendo. Você já falou, já falou. Eu não te perguntei alguma coisa que você queria falar? Que você Não, acha acho que a gente está importante? batendo papo. Se tiver Não, mais eu sei, alguma mas coisa. você lembra alguma coisa que eu não tenha te perguntado, assim, e que você quer falar? Tenho a questão do transtorno mental, né, que eu gostaria de falar. Eu acho que a gente precisa quebrar esse estigma. Não sei se cabe no canal de vocês também, mas Tá. seria uma fala rápida. Pode falar, eu acho que tudo cabe nesse canal. Esse canal é livre, assim como o meu programa de rádio também é livre. A gente grita muito fora Bolsonaro, a gente fala bem do Lula, a gente é assim. Se não quiser ficar nesse canal, não quiser assistir aqui, tchau e benção. Tchau. Tem vários outros, pode ir para outro. Mas o Bolsonaro adora chegar no canal progressista. O Bolsonaro é quem mais dá engajamento. Que ele Pois fica é, lá comentando que odeia, né, os robôs e tudo mais. Mas eu queria falar sobre isso por conta desse estigma que tem do portador de transtorno mental, né? A gente vive num país que, infelizmente, é muito escroto com a população portadora de transtornos mentais, sabe? Depressão aqui é preguiça, é falta de Deus, borderline é só para chamar atenção, e enfim. E aí chega no Setembro Amarelo, todo mundo posta cards, né? Textões, etc. As pessoas são hipócritas, infelizmente. então, Não há investimento, inclusive, na pesquisa sobre saúde mental e não há sequer hoje um remédio desenvolvido para o border. Então, o psiquiatra tem que fazer ali um jogo de cintura para poder passar antidepressivos, antipsicóticos, enfim, outros remédios que associados podem ajudar o border, né? E tudo isso, toda essa coisa de estigmatização faz parte de um imaginário coletivo, né, sobre transtornos mentais.
E eu, assim, quero falar, na verdade, não com esses que estigmatizam, mas com aqueles que, porventura, também sejam portadores de transtornos mentais. Isso não é uma coisa rara. Eu realmente não entendo por que ainda é um tabu, com mais de 3 milhões de pessoas portadoras desse transtorno. Mas é para essas pessoas que eu quero falar 3 coisas. Coisa 1, você não está sozinho. São 3 milhões de pessoas, inclusive gente famosa que foi e é portadora desse transtorno. E eu estou aqui colocando minha cara para falar sobre isso, porque eu acho que tem que falar mesmo. Coisa 2, você não pode fingir que o seu transtorno não existe, porque isso acontece muito. Às vezes você é tão não aceito, né, ali, que você tem que viver como se você não tivesse aqui, você tem que esconder. Eu vivi 5 anos dessa forma, desde 2017, que eu recebi meu primeiro diagnóstico e saí de psiquiatra em psiquiatra para ver se eles me davam um diagnóstico diferente, ou alguém dizia, não, você não tem nada. E não rolou. Então, eu passei um tempo vivendo como se não existisse o transtorno. É possível viver assim, mas não é possível viver bem assim, sabe? A gente merece viver bem. A gente não merece viver abusando do álcool, se colocando em risco, né? A gente merece viver bem. Então, antes eu tinha uma coisa muito séria com a indústria farmacêutica, eu não queria tomar remédio. Hoje eu sou da turma de que temer a doença e não o remédio. Né? Infelizmente, tem efeitos colaterais, eu já esqueci que eu ia falar aqui várias vezes, avisei, inclusive, antes, porque isso tem acontecido, mas não dá para viver como se não existisse, né? Você precisa de um tratamento, os centros aí, CAPS, estão oferecendo esse tratamento gratuito, sabemos que não é de qualidade, mas para quem não tem condições de se tratar de outra forma, já é uma coisa, né? E é isso. Fingir que ele não existe não vai fazer com que ele deixe de existir. Então, não vamos ser Morgan Freeman do transtorno mental, né? E a terceira coisa é que, na minha opinião, se expor também é uma forma de aceitar o que acontece, né? Então, se você esconde, tem um momento que você está escondendo de você mesma. Se você expõe, né, aquilo que você aceita e diz, olha aqui, gente, eu tenho isso aqui, o que é que vamos fazer com isso? É algo que te liberta, né? E esconder é algo que te aprisiona. Então é isso, mandar um abraço bem apertado para todo mundo que é portador de transtorno mental. Dizer que se você está no início dos remédios, tenha força, seja forte, que já vai acabar. Os efeitos colaterais passam e os benefícios ficam. Né? Quando você tem uma doença, uma diabetes, sei lá, ninguém pergunta, você já procurou Deus? Mas quando você tem um transtorno mental, você tem que ouvir essas coisas. Então vamos se blindar disso e se cuidar, né, gente? Se cuidar não é só tomar remédio também, é fazer exercício, é beber muita água, é estar cercada de relações com pessoas que não vão te dar gatilho, que são pessoas que você pode confiar, e é isso. Tenho aprendido muito com essa fase da minha vida. Uma coisa que você falou aí é uma coisa se aceitar como você é, né? Que essa coisa de você se expor e falar que você tem uma coisa, mas principalmente que você aceita que você tem isso, né? Porque isso ajuda na cura, né? Eu fiz muito tempo terapia e ela falava, sente essa raiva que você está sentindo, por exemplo, né? E aí eu sentia aquela raiva na hora e saía, assim, Se tipo... você fica aprendendo, ela cresce. É um monstro, né? Vai Muito virando um louco. monstro. Mas, assim, eu sou muito leiga ainda no borderline, eu gostaria de saber, então, eu e talvez pessoas que estão assistindo, o que você sente quando você diz que você está neste... Está ou é, não sei se é está ou é, neste... Então, é mesmo, infelizmente, não tem cura. Tá. Mas eu não sou só border, né? Eu sou bipolar também. E eu tô agora na fase da mania, acordando 5 da manhã para fazer as coisas e hiperativa. O bipolar na fase da mania, ele fica ótimo, ele produz, ele tem uma vida funcional, ele não fica cansado. O problema é que depois vem a fase da depressão, né? E você tem que estar preparada para ela. Isso para o bipolar sem tratamento. Como eu estou em tratamento, eu tenho esperança de repente, de me estabilizar. Assim, esse é o objetivo sempre, né? Porque não tem cura, mas tem como estabilizar, para que você não fique tendo picos tão altos assim de adrenalina, de mania e de tristeza também. Já o border, ele é caracterizado por um medo muito grande de rejeição, de abandono, e muitas vezes por um autodesprezo que leva à automutilação.
que também é uma coisa que não se fala, né? Amy Winehouse fazia muito isso, e nem no documentário dela tem, que ela se mutilava. Então, são transtornos, assim, relativamente graves, mas que é possível viver com eles. Eu estou aqui para dizer que é possível, só não é possível se você não se cuida, né? Se você se recusa a fazer terapia, ou se você não tem condições também, porque a gente precisa fazer esse recorte, né? As pessoas falam de terapia como se fosse só ir ali fazer, é caro pra caramba. Eu procurei uma especialista que gastava um aluguel praticamente por mês com ela, depois deixei de gostar um pouquinho do serviço e saí, estou em outro agora. Mas não é uma coisa barata, sabe? Desses 3 milhões, quantos não podem simplesmente nem sequer pagar uma consulta com um psiquiatra que hoje está na base de R$ 500? Então, Nossa. existe uma responsabilidade aí do poder público, de ter mais políticas públicas para esse tipo de transtorno, porque a política pública é internar, né? Deixa lá, muitas vezes homem misturado com mulher, aqui mesmo tem um quinto centro que é assim, e pronto, não tem uma abordagem multidisciplinar como deve ser, sabe? Porque não é só uma coisa que vai te ajudar, é um conjunto de coisas que vão te ajudar. Mas eu estou encarando também como uma fase de ficar mais saudável, de ficar mais tranquila, não poder beber, né? Eu já aprontei muito por aí, agora eu estou na fase de ficar mais quietinha. Você tem que fazer uma lei, Nathalie Macedo, que obrigue os hospitais ou que implante dentro de hospitais públicos né, eu ia falar categoria, mas não é categoria, Uma ala, uma ala uma ala especializada border. nisso. E eu acho que como você estudou advocacia, né, e tem todos esses trâmites em lugares, talvez você possa fazer isso, né? Conseguir uma lei com seu nome, ou não precisa ser com seu nome, mas que você que consiga que isso aconteça. É uma ideia já que eu estou te É uma dando. ideia. E falar sobre isso para que acabe o estigma, né? Porque o estigma Sim. maior é que as pessoas fazem isso para chamar atenção, e não faz sentido nenhum. Se você está vendo uma pessoa se mutilando, é porque ela está em sofrimento psíquico agudo, isso é óbvio. Mas a insensibilidade das pessoas, às vezes, faz com que elas acreditem que é só para chamar atenção. Eu ouvi isso no internamento, inclusive, de uma outra pessoa. Tinha uma outra pessoa que estava ali nesse processo, né, terrível de automutilação, e um outro interno falou: isso é só para chamar atenção. E eu, como não deixo de comprar a briga, comprei a briga, né? Levantei no refeitório e falei: epa, tenha compaixão, você está aqui no mesmo lugar que a gente, você não é melhor que ninguém aqui. Todos que estão ali internados estão por algum motivo, né? Se a pessoa chega ao desespero de tentar se cortar com um garfo plástico, quem sou eu para dizer que ela quer chamar atenção? Né? Atenção de quem? Ou que é coisa de adolescente, não é? Tem uma ideia de remissão dos sintomas após a fase da maturidade, né? Lá para os 45, 50 anos, tem uma chance de remissão, que não é cura, mas que você fica com sintomas mais, sabe, menos atenuados. Mas não significa que é uma doença só dos adolescentes. Hoje está se tornando quase uma epidemia, graças às redes sociais, que é uma coisa que eu também pesquiso atualmente. E nossos adolescentes, nossas crianças estão cada vez mais crescendo com esse tipo de transtorno, né? Que surge nesse momento mesmo da adolescência ali. Porque não se sentem aceitas, porque não se sentem iguais ali aquelas influencers, né, todas. E a gente precisa olhar para isso, assim, eu acho que como política mesmo, sabe? Nathalie, eu tenho uma amiga que tem uma filha, não vou citar nomes, mas que ela tem um outro tipo eu não sei o nome, mas tem um outro que chama Estocolmo, se não me engano. Síndrome de Estocolmo. E como que é diferente do seu? É parecido? Como que é? Você sabe alguma coisa sobre É isso? diferente, mas sempre não, quase sempre eles vêm acompanhados, né? É bem difícil você ter uma coisa só. Então, eu entrei na clínica achando que eu só tinha borda e acabei saindo com mais 2 diagnósticos, né? Então, às vezes eles estão juntos. Mas a síndrome de Estocolmo, falando aqui como leiga, porque eu não estudei psicologia, quando a pessoa tem sentimentos, apego emocional por outras pessoas que lhes fazem mal. Então, se o seu companheiro te maltrata, te bate, você tem uma paixão por ele, uma devoção, isso
É o que eu entendo de síndrome de Estocolmo e que há um pouco disso no Border, né? Porque ele tem tanto medo de ser rejeitado que às vezes até um livramento ele não quer. E, às vezes a relação é tóxica, tem vários gatilhos e ainda assim a pessoa quer permanecer para não ficar sozinha. E isso é super normal, assim, do sintoma, mas se você se trata, você consegue se libertar de relacionamentos abusivos também, que na verdade somos imãs, né? Como somos muito carentes, os borders, acaba sendo imã para esse tipo de relação, que é algo que também é bom avisar quem está assistindo aí. E as pessoas que. Porque existem pessoas que podem ter esses transtornos, mas que gostam de ser agredidas, que são tipo as pessoas do rolê, vou dizer assim, rolê BDSM. Existe pessoas que você conheceu que gostam disso também? Existe essa possibilidade? Não sei se existe a possibilidade, mas eu nunca conheci ninguém assim, não, nem lá na clínica. Vi muita coisa lá, mas isso não. Não. É Não. porque eu já transitei em vários lugares né, e já fui em festas, né, que tinham. E as pessoas ali, elas gostam de apanhar. Elas gostam de apanhar, elas gostam de ser agredidas moralmente, né, psicologicamente e no corpo também, não sei como que é o nome. Mas, enfim. Bom, O sei border lá, não terceiriza esse serviço, ele mesmo faz. então, mas aí não é só porque me passa coisas na cabeça, né? Ah, mas eu acho que é isso. E tem coisas vindo pela o que vem por aí para você, fora o livro? Conta mais. Fora o livro, eu estou com uma sociedade com a editora também, chamada Editora Gabiru, que vai ser lançada aqui em Salvador em breve, junto com um filme sobre Lucide Carvalho. O filme é da minha amiga, irmã, Thaís Calazans. Ó, Ela fez um documentário sobre Lucy, ela foi vizinha de Lucide Carvalho, que era uma atriz do cinema novo, né, querida por Cláudio Rocha, e calhou de ser vizinha dessa minha amiga, e ela escreveu um projeto, submeteu o projeto, ganhou e fez o filme. Então a editora vai ser lançada junto com o filme e junto com ela um programa com os pontos turísticos de Salvador que eu vou apresentar. Eu estou ó, já ansiosa por esse momento. E no mais o livro mesmo, que vai ser lançado em breve também. Eu até vou pegar o contato dessa editora de vocês para ver se eu sim, mudo ou por não. favor. A gente faz os livros também. Eu ajudo na curadoria também, de chamar pessoas interessantes. Então, pega depois o link com a Carola e vem para o sexo da palavra, que é bafo. Que a gente não fala só de sexualidade e gênero, né? A editora também tem um outro braço, né? Chama a editora Vortex, e a gente está querendo que pessoas interessadas e que sempre quiseram escrever livros, eu estou já trazendo isso aqui para a entrevista, né? Pessoas que querem escrever livro, que não têm oportunidade de escrever um livro, mandem, entra no sexodapalavra.com.br, tem lá um lugar, mande sua proposta, e manda lá. E aí o Antônio vai falar se sim ou se não, como que funciona, tudo. Eu vou lançar um livro daqui uns dias, um tarô. Ah, Eu é? fiz o design dele, e ele é parecido com o tarô de Marsella, baseado no tarô de Marsella, só que são 22 arcanos maiores e mais 2 cartas surpresas. Depois a gente te fala sobre isso. Nossa, quero saber mesmo, adoro tarô. Legal, bacana. Então, Nathalie, obrigada por você ter vindo, né, e ter dado seu tempo para nós. Obrigada. Quer Eu pôr que o seu agradeço pelo arroba no. convite, foi muito legal. Vou colocar aqui no bate-papo o arroba. Ou então você põe o seu arroba num papel aí, mostra assim, ó, tipo um cartaz agora, sabe? Ah, Eu tá. ia Vamos fazer lá. isso com, Papel aqui é o que não falta. eu ia fazer isso com o celular, comecei a te seguir, e como a gente trocou tudo, eu estou no celular, não consigo fazer agora, mas eu adoro plaquinhas, então manda ver aí. Vamos lá. Mais para frente. Ah, mais, porque está desfocado. Não, para cá. Isso. Eba. É Nathalie Macedo, né? Nathalie com Li de Rita Lee, que eu sou fã dessa mulher Ah, maravilhosa. arrasou.
Beleza. Não sai daí não, que a Carola vai entrar, mas, gente, obrigada. Até semana que vem. Beijo, obrigada, Ida.